fatura bem, mas o dinheiro nunca sobra, a dívida nunca diminui, isso é sinal de que o seu contrato bancário é abusivo. Eu vou te contar o caso real de um cliente em que ele tinha uma empresa, o banco forneceu um crédito para essa empresa, um capital de giro, o nome já fala, capital de giro, para injetar no giro da empresa e ele fomentar o seu negócio. E ele tinha uma margem de lucro apertada, a maioria dos empresários hoje tem esse problema com a margem de lucro apertada, e ele não conseguia honrar as parcelas e o gerente trouxe para ele uma renegociação, e essa renegociação, ela praticamente, ela aumentava em torno de 80% do saldo devedor no final das contas, certo? E ele fez umas contas rápidas e falou, poxa, é só eu faturar 30% a mais, eu vou trabalhar mais um pouco, se eu vou embora da empresa às 5 horas, eu vou sair às 8 e vou organizar meu processo de vendas, vou diminuir minha despesa para poder pagar essa renegociação. Qual que é o problema dessa situação? Por mais que ele faça isso de uma forma extraordinária, quando eu digo extraordinária, de uma forma que ele não fazia antes, ele coloca o negócio dele em risco. Por quê? Ele pode até aumentar as vendas, e ele vai aumentar a despesa com o pagamento desse contrato bancário, mas ele vai ficar no limite. Percebam que se ele perder um pouco de faturamento e não conseguir baixar o pagamento desse contrato para o banco, a empresa dele perde o ponto de equilíbrio, ela vai abaixar o faturamento e continuar com a mesma despesa por causa do contrato bancário. E aí é onde está o erro de muitas empresas, de muitas pessoas. Acharem que é só se dar mais um pouco que ele vai conseguir pagar o contrato bancário. A realidade não é essa, ela é totalmente diferente. Se esse meu cliente ele tivesse feito algumas contas antes de assinar essa renegociação, que ele conseguiria pagar se ele faturasse mais, ele poderia estar pagando, talvez, diminuindo até o que ele pagava do contrato anterior, se dado mais um pouco, percebam a diferença, para que ele tenha margem para pegar uma sazonalidade de mercado e tudo mais, e aí sim manter a empresa dele funcionando. E o que eu quero dizer com isso? Não adianta você faturar mais, não adianta você se dar mais se a sua empresa tem um contrato abusivo, se ela paga mais do que deveria para o banco. Você trabalhar mais para faturar mais, você só está alimentando uma coisa que não deveria ser alimentada. Você está praticamente trabalhando para o banco, fazendo o banco virar sócio da sua empresa. E é o pior tipo de sócio. É o sócio que senta na mesa no dia da divisão do lucro e vai embora. Ele não quer saber se você tem funcionário, ele não quer saber se você tem impostos a pagar, se você mantém famílias, enfim. Ele não quer saber. Ele quer pegar o dinheiro dele no dia do vencimento da parcela e ele quer ir embora. Então, essa é uma armadilha típica. Não caia. Eu sempre falo que a renegociação, em 99% dos casos, eu também não vou aqui generalizar, elas não são boas. Por quê? O banco ele teve um bom lucro na primeira operação. Quando eu digo isso, ele fez venda casada, ele vendeu seguro, ele divulgou uma taxa e, na verdade, cobrou outra. Isso é o que mais acontece. E ele lucra isso tudo de novo em uma segunda renegociação. Aliás, na renegociação, ele embute isso aqui tudo de novo. Ele lucra 2 vezes em cima da sua empresa em uma mesma operação. Então não caia nisso. Faça as contas. A ideia do vídeo hoje é: não adianta faturar mais, não adianta se dar mais. Se o que te prejudica não é o fato de você faturar mais, é o que aconteceu daqui para trás, é o que o banco fez com você, o que ele te fez para poder ter essa ideia de que faturar mais te tiraria do buraco. Não é que não tira, é que talvez não compense. Se você já se sentiu assim na sua empresa, pode ser que seja hora de rever os contratos que você assinou com o banco. E se você quer saber, quer ter mais conteúdo educativo, quer saber mais um pouco sobre o direito bancário empresarial, me siga aqui, me siga nas redes sociais, que eu sempre trago esse tipo de conteúdo.